Nelinho, começa. Bom, para mim, todos os 5 goleiros citados são reconhecidamente excelentes goleiros. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente, porque, para mim, eu analisar de fora é uma coisa, eu analisar de dentro é completamente diferente. Então, eu prefiro analisar como eu tive a oportunidade de jogar com o João Leite, e eu vi de perto o grande goleiro que ele sempre foi, quando eu jogava pelo Cruzeiro. E depois, quando eu passei a jogar ao lado dele, eu fico com o João Leite, reconhecendo que o Taffarel também merecia e merece, porque pela passagem dele pela seleção e pelo Atlético. Mas o João Leite, pelo que ele fez pelo Atlético, pelos anos que ele jogou no Atlético, e jogou em altíssimo nível. Eu fico com o João Leite. Fred. Bom, o meu voto é do Vitor. O Vitor é o goleiro que ajudou a mudar o Atlético de patamar. Além da defesa que o Mário falou, né? Ele foi fundamental na semifinal e na final da Copa Libertadores. Foi campeão da Copa do Brasil também, com atuações destacadas. Então o Vitor é aquele que mudou o patamar do Atlético. Lembrando que, além do Vitor nessa lista, o Taffarel também venceu o torneio internacional. Foi campeão da Copa Comebol em 97, né? Mas meu voto é do Vitor, sem dúvida alguma. André. Eu acompanho o Fred. Esse tipo de escolha, ela nunca é fácil e ela sempre é injusta, por causa das histórias que cada um desses jogadores representam. E nós vamos passar pelos mesmos processos nas outras posições. Mas, em relação a premiar o cara que foi o vencedor, que conquistou um título, está na história do Atlético, de maneira bem singular, tem uma representatividade incrível, você pode escolhê-lo apenas por fazer parte desse time. Vamos supor que o Vitor não tivesse tido uma participação tão decisiva na conquista da Libertadores. Talvez a minha escolha fosse diferente, mas ele foi determinante. Não haveria Libertadores na galeria de títulos do Atlético se não fosse o Vitor. Gustavo. E eu acho que ele merece. Quando você estuda a história do Atlético Mineiro, para a minha geração, eu sou nascido em 81, Cafunga é o símbolo de goleiro do Atlético. Para quem gosta de estudar realmente história de clubes de futebol, a história do Clube Atlético Mineiro tem o Cafunga como seu goleiro. Histórico. Mas Mazurkiewicz, um dos grandes goleiros da história do futebol mundial, um personagem importantíssimo na história do futebol uruguaio, de uma escola de goleiros que o Mar já citou, que dispensa apresentações. Eu voto no Vitor pela importância dele no momento mais vitorioso da história do Atlético e no título que liberta o torcedor. você votaria em quem, apesar do Vitor 3-1? Vitor. Vitor, 4-1. Quero registrar que eu votaria no João Leite, pelo critério dos goleiros que eu vi jogar do Atlético. Vamos lá. Vamos para a lateral. As laterais. As laterais. Opa, tem um conhecido ali. Pois é, o segundo é um pouco conhecido. Mexicano, Nelinho. O que você quer apresentar rapidinho? Vamos lá? Mexicano de um time histórico do Atlético, campeão na década de 50, né? Esse é o time que eu falaria aqui que minha tia falava de cor também. Um time histórico. Nelinho, Cinco-Neg, Vantuir, campeão e depois como técnico também. Dedê, que construiu a história da carreira dele no Borussia Dortmund, né? Mas jogou no Atlético também. Paulo Roberto Prestes, mais de 10 anos como titular do Atlético pela lateral. Marcos Rocha, campeão de tudo recentemente no Atlético. Humberto Monteiro, que ganhou bola de prata, inclusive, ganhou 2. E o Odair, que é bom destacar, assim, o gol do título de 71, ele é historicamente, foi marcado pelo Dadá. Foi mesmo, contra o Botafogo. Mas o Atlético poderia até empatar aquele jogo. Por quê? Porque o Odair tinha feito o gol contra o São Paulo. Então o Odair também é o jogador do gol do título de 71. Direita e esquerda, vamos lá. E agora? O Nelinho vai ter que começar. Será que ele vai fazer? Vamos lá. Nelinho, você começa. Como sempre, grandes jogadores ficam de fora. Eu, honestamente, eu teria voltado, se tivesse nessa lista, eu votaria no Getúlio, que depois foi jogar no São Paulo. Mas dentre esses jogadores, o mexicano não vi jogar, não tem a menor noção o que ele representou para o Atlético. Então, eu voto no Marcos Rocha e na lateral esquerda eu voto no Cinco-Neg. Vamos lá. Anotando aí, hein? Vamos apurar. Aliás, o GG da cara grande, lembra?
Sim. Lembra dele? GG Carol. Fred. Bom, não é porque ele tá aqui do meu lado, aqui na tela, né? É o Nelinho, né? O Nelinho fez 52 gols com a camisa do Galo, jogando como lateral e já chegou ao clube, né? Com mais de 30 anos, além de toda a polêmica da transação que ele citou aí pra gente, o Nelinho era um monstro, né, gente? O Nelinho era um monstro. O voto dele é tranquilo, não tô falando porque ele tá aqui, já tá na minha colinha, viu, Nelinho? Você já tava aqui antes mesmo disso. E na lateral esquerda, vou com o Paulo Roberto Prestes, que é um outro jogador que teve um papel importantíssimo, aí sim, no primeiro título internacional oficial da história do Galo, que é a Comebol de 92. Foi campeão e capitão daquela equipe, um jogador de liderança, um jogador importantíssimo para o clube. Vou de Paulo Roberto Prestes aí na lateral esquerda. Marra. Então, para deixar mais complicado, eu vou de mexicano, por toda a história no passado. O Nelinho foi o melhor que eu vi. Mexicano e Odair, só para complicar a coisa. Obrigado. Vamos ter uma dificuldade para apurar aqui. Vai, Gustavo. Nelinho e Paulo Roberto no estudo que eu fiz para montar a seleção do Atlético. André. O Fred pode votar em meu nome. No que ele escolher, eu assino. Obviamente, se eu discordar de alguma coisa, eu falo aqui. Mas, por enquanto, ele está absolutamente autorizado. Eu voto no Nelinho, também pela elegância de não votar nele mesmo. Eu aplaudo a elegância do Nelinho, mas eu voto nele e no Paulo Roberto do outro lado. Fechado, certo? Nelinho e o Paulo Roberto Prestes. Agora vamos... Zagueiros. 2. Fechamos, é isso, né? 2. É a discussão eterna aqui. Vamos lá. Leonardo Silva, Hever, Oliveira, Osmar Guarnelli, Luizinho. O Osmar Luizinho, Guarnelli aparece em várias seleções. Sim. É impressionante. Impressionante. Da Ponte também. Eu montei da Ponte ontem, que vai pra cima dele. Ele tá lá, lógico. E ontem foi citado também na seleção Mas do foi no Botafogo, né? Sim, sim. Foi no Botafogo ontem, não foi? Sim. Leonardo Silva, Hever, Oliveira, Osmar Guarnelli, Luizinho e Batista. Nelinho. Olha, cara, cada jogador. É o mesmo caso que eu citei do João Leite. Eu joguei do lado do Osmar Guarnelli, e então eu voto no Osmar Guarnelli, no Luizinho, e citando também Procópio, que eu também joguei do lado, final de carreira dele, também um excelente back. E outros grandes jogadores também ficaram de fora, mas dentro dessa lista aí, sem dúvida alguma, Osmar Guarnelli e Luizinho. Fred? Bom, para começar, Leonardo Silva, né? O Leonardo Silva fez os 2 gols mais importantes da história do clube, né? Ele marcou o último pênalti contra o Olímpia na cobrança de penalidades da final da Libertadores e fez aquele gol no tempo normal que levou o jogo para a prorrogação e posteriormente para a disputa de pênaltis, né? O Leonardo Silva, pelos mesmos critérios que eu estou usando, ele tem que estar aí. E agora ele está aumentando essa história, né? Foi campeão da Copa do Brasil, jogador com mais de 300 jogos com a camisa do clube. Primeira escolha é Leonardo Silva. E a outra vai para o zagueiro mais técnico que eu já vi jogar. O Luizinho era espetacular. Era impressionante a tranquilidade que ele tinha nas coberturas, a facilidade como ele saía de algumas situações, inclusive com jogadas de meio de campo, né? Jogada de meia, né? Dava caneta em alguns atacantes. Um monstro. O Luizinho batia pênalti. Luizinho e Leonardo Silva, na minha opinião. Luizinho, com certeza. Eu citei o Osmar Guarnelli porque eu acho que é um jogador com uma história absurda, mas pelo mesmo critério que eu votei no Vitor, eu voto no Leonardo Silva por fazer parte de maneira importantíssima no período mais vitorioso da história do clube. Léo e Luizinho, todo o destaque já foi dado aí, alguns Osmar, tudo, mas o Nelinho viu jogar e acho que jogou junto também. O Oliveira, ele tinha um outro papel. Numa época que o Atlético apanhava muito, o Oliveira resolvia os problemas. Ele era o que intimidava algumas vezes, mas obviamente, Léo e Luizinho. Quer fechar, André? Léo e Luizinho, como o Jota, como o Marra e como o Gustavo. Essas coisas sempre sofrem um impacto muito grande do ponto de vista geracional, né? Você se relaciona, evidentemente, mais e melhor com aqueles que você viu. E o Vantuir podia estar como zagueiro também, apesar de ter como lateral, mas ele poderia estar como zagueiro. Leonardo Silva e Luizinho. Sem grandes polêmicas por enquanto, hein? Vamos para os meias. Temos aqui o Zé do Monte, Gilberto Silva, Elzo, Toninho Cerezo, grande Toninho, Paulo Isidoro, Ronaldinho Gaúcho e Bernard. Agora vai começar, hein? Já não quer mostrar os atacantes também? Vamos mostrar os atacantes? Porque aí a gente pode mesclar. Isso. Ok.
Diego Tardelli, Dadá Maravilha, Guilherme, Marques, Jô, Guará, Ubaldo, Mário de Castro, Jairo, Said, Reinaldo e Éder. Nesse é Era aquele momento lixo. que eu peço para ir ao banheiro. Agora, hein? Porque tem que sair 3 dessa lista, é Tem que isso? sair. Seis. Seis de todos esses jogadores. A gente citados. pode ver quem é unanimidade. Sim, são 6. Independentemente de quem vai marcar, porque existe uma questão eterna no meio de quem vai marcar. Mas assim, é o time não dos nos sonhos. preocupamos muito Com com a a questão tática. O Nelinho já foi técnico, ele não precisa se preocupar, viu, Nelinho? Pode jogar os É o caras para time jogar. dos sonhos. O Botafogo a gente escalou num 4-2-4. Sim, é o time dos sonhos. Nelinho, já que o Marra já citou, então o Nelinho, como técnico, vai escalar os seus 6. No meio ou no ataque, ou 2 no meio, 4 enfim, você decide. Vamos lá. Gilberto Silva, Toninho Cerezo e Paulo Isidoro. E na frente, Ronaldinho Gaúcho, Reinaldo e Éder. E uma menção honrosa aí que o meu grande jogador, Marcelo Oliveira também, que não está na lista, que jogou demais. Eu tive a oportunidade de marcá-lo também, jogava pela esquerda. Então poderia estar aí, não está, mas tudo bem. Então, repetindo, Gilberto Silva, Toninho Cerezo e Paulo Isidoro. Na frente, Ronaldinho Gaúcho, Reinaldo e Éder. Olha, eu fecharia esse Acabou. Timaço. Vai, Fred. Bom, eu também gosto de volante que sabe sair jogando, né? Que tal a dupla de volantes aí? Eu tinha pensado até no time no 4-4-2, né? Mas com o Gilberto Silva e o Cerezo dando aquela qualidade na saída do passe ali, naquela transição que tanto faz falta hoje no futebol brasileiro, né? Esses dois, para mim, Gilberto Silva, o tanto que ele jogou aqui no Galo foi uma coisa impressionante. Então, para começar, Gilberto Silva e Cerezo. Completando o meio de campo aí, para receber aquela bola redondinha dos dois e servir uma turma mais ou menos lá na frente, é o Ronaldinho, né? Lá na frente, a gente tem 2 unanimidades, né? Não tem como falar de Atlético e não falar do Reinaldo, e não tem como falar de Atlético e não falar do Éder, monstruoso Éder, impressionante em todas as etapas que ele passou pelo Atlético, foram 3, e ele carregou times bem medianos do Atlético e também foi destaque naquele time maravilhoso dos anos 80. E para completar ali o trio de ataque, vou usar também aquele critério que eu usei em relação aos títulos. O Tardelli fez o gol do título da Copa do Brasil, é um jogador com mais de 100 gols com a camisa do Atlético, um jogador que passou momentos muito especiais pelo clube, campeão da Libertadores também. Então, não seria ruim, né? O Tardelli correndo pelos lados ali, recebendo a bola do Ronaldinho, entregando para o Reinaldo. Acho uma boa aí. Queria fazer só uma menção de um jogador que não está na lista, mas que o Mário Marra vai lembrar muito bem dele. Quem viveu aqui em BH nos anos 80 vai lembrar muito bem do Everton, o meia que passou pelo São Paulo e chegou ao Atlético aqui em 84. Ele fez um dos gols mais bonitos da história do Mineirão, contra o 13 da Paraíba em 84. Fez 98 gols com a camisa do Atlético e mesmo também naquele time recheado de estrelas, foi um jogador de extremo destaque. Jogador raçudo, jogador artilheiro, saiu do Atlético, foi para o Corinthians aqui e deixou a torcida com muita saudade. Só queria fazer essa menção ao Everton. Vai, Marra. Eu estou sofrendo muito. Zé do Monte. Tem que lembrar da história. Esses caras construíram a história do Atlético para o Atlético depois ser um time vencedor, né? O Zé do Monte participou muito do... Está no hino do clube, né? Do Campeões do Gelo. Cerezo. Sem dúvida alguma, Cerezo. Ronaldinho Gaúcho. Mário de Castro, Reinaldo e Éder. Mário de Castro foi convocado para a Seleção Brasileira na Copa de 30. Ele é o primeiro grande ídolo do Galo, né? E ele não aceitou a convocação. Vai, Gustavo. Temos o Toninho Cerezo, por enquanto, unanimidade. Gilberto, Cerezo, Ronaldinho, Paulo Isidoro, Éder e Reinaldo. É o mesmo voto do Nelinho. É isso? Fechamos assim? Então vamos lá. Me ajuda aí, por favor. É Toninho Cerezo. Cerezo e Gilberto Silva foram, né? Gilberto Silva, isso. Então, vamos começar com o Gilberto Silva. Tá aí, tá do lado aí. Tá aí. Embaixo. Então, eu volto pra Abaixo. cá, né? Não, como que eu faço aqui? Eu boto aqui? Não. Isso, Gilberto Cerezo Silva, também. Toninho Cerezo Ele quis o... e Paulo Isidoro.
E na frente, Você tem que colocar o Ronaldinho lá na frente. sim. Sim, nosso Ronaldinho está na frente. Então, Aí, ó. começamos com Ronaldinho, Reinaldo e Éder. Ronaldinho, Reinaldo e Éder. Reinaldo. Gente, e nós não, Marques. nós não colocamos Dadá. o Dadá Maravilha. Pois é. E o Éder. Fechado. Mas é um timaço. Agora o técnico. Olha, o Éder. É inacreditável que ele jogava. Vantuí, Barbatana, Tele Santana, Cuca e Levir Coupe para dirigir esse timaço, né, Linho? Sem dúvida nenhuma, para mim, Tele Santana, né? Pelo que ele representou para o Atlético e para o futebol brasileiro, principalmente. Fred. Tele Santana. Eu vou de Cuca, sim. Cuca, tudo que eu falei aqui, até para ter coerência, é o técnico que comandou o time nessa virada histórica do clube lá na Copa Libertadores de 2013. Então, Tele Santana 1, Cuca 1. Gustavo. Os dois grandes títulos na história do Atlético são a Libertadores e o Brasileiro. Lógico que a Libertadores se tornou o título mais importante, mas o Campeonato Brasileiro de 71 para o Atlético é gigantesco. E a favor ainda do Tele Santana, pesa o tamanho dele para o futebol. Então, quando você tem na sua história um técnico que ganhou um dos dois títulos mais importantes do seu clube, e esse técnico é o Tele Santana, um dos grandes da história do futebol mundial, para mim o Tele. Tele. Fala no meu ouvido aqui. Marra. Precisamos, né? Fazer o mise-en-scène todo. Só para... 2-1 pro Tele, hein? A campanha do Atlético em 77 no Campeonato Brasileiro era uma campanha com meninos. E o Nelinho conhecia esses meninos. E esses meninos foram dirigidos pelo Barbatana. E uma história linda e morreu assim meio que no anonimato, tudo. Isso é muito triste. Mas, com todo o respeito que os outros merecem, Tele Santana. Dei esse direito ao Marra de desempatar ou empatar, dar o voto decisivo. Agora você pode dizer o seu voto. Tele. Tele. Só para o Marra não dar o voto voto já com o time, o técnico resolvido. Então, Tele Santana. Vamos escalar o time? Você sabe que o Nelinho foi técnico do Atlético, né? Sim. Mário Marra, por favor, escale. Eu fico imaginando o Vitor tendo a tranquilidade para sair pelo lado direito com o Nelinho, do lado do Nelinho, Léo Silva, Luizinho e Paulo Roberto. Luizinho e Paulo Roberto que jogaram juntos, né? Cerezo e Gilberto Silva. Ronaldinho, Paulo Isidoro. Paulo Isidoro podia ir para a direita ali. Melhor. Ronaldinho e Éder, Reinaldo no comando do ataque. Eu acho que de todas as seleções, talvez essa seja, que a gente já montou aqui, a mais equilibrada. A mais realista para colocar para jogar. Ah, sim, você não está fazendo improvisações Isso, malucas? isso. Eu acho que de todas as seleções que a gente montou até agora, essa é a mais equilibrada. Falando em termos táticos de jogo, para colocar para jogar. Esse time aí você coloca para jogar que não tem erro. Né? Não apenas pelo talento, mas pelas funções de cada um também. Semana que vem ainda tem mais. Semana que vem é o Inter. Tem Inter e Grêmio, né? Inter, Grêmio. Terça, o Fluminense. Fluminense terça. Quarta, o Santos. Nossa, o Santos... Quinta, o Grêmio. O Santos vai... Você vai me desculpar, mas eu acho que eu vou Esse arrumar um o atestado. do Santos acho que ele não vai aparecer aqui. Ô, Nelinho, esse time ficou bom demais, né? Não, ficou excelente. E a armação dele realmente era do meio para frente, é Gilberto Silva e Cerezo, Reinaldo pela direita, Paulo Isidoro pela direita, voltando para fazer o quarto homem, o terceiro homem seria o Ronaldinho Gaúcho, e o Reinaldo na frente e o Éder aberto. Nossa, timaço, sem dúvida alguma, e dirigido pelo Tele, esse time ia render muito mais do que no papel. Ô, Alex, Oi. O Nelinho é de uma época do Atlético em que não podia ter falta. Tinha falta, era a coisa mais engraçada, que a torcida ficava brincando, né? Tinha uma falta perto da área. Aí uma parte da torcida pedia Éder e outra parte pedia Nelinho. E aí
mudava. Eles paravam. A torcida que cantava Nelinho passava a cantar Éder. E a torcida que estava cantando Éder passava a cantar Nelinho. Os dois batiam muito mal na bola, né? Nossa. Jogavam juntos. Vamos ver. Olha, e deixa eu acrescentar, Diga. só acrescentar o que ele falou. Interessante é que no primeiro jogo contra o Cruzeiro, eu estando pelo Atlético, e que eu joguei, eu e o Éder estávamos presentes, quando saiu uma falta a favor do Cruzeiro, a torcida do Galo toda gritou meu nome, gozando os torcedores cruzeirenses. Aí depois, quando saiu uma falta, teve uma parte da torcida do Atlético, a torcida toda do Atlético começou a gritar Nelinho, aí pararam de gritar, começaram a gritar Éder, e por fim, o estádio todo, quer dizer, o torcedor atleticano gritar qualquer um. Aquilo ali, cara, foi a maior demonstração de criatividade de um torcedor que eu vi, estando presente no jogo, foi essa aí. Nunca tinha visto coisa igual.